versículo 12. Apocalipse 22, 12. Deixa eu ver qual versão que está aqui. Consegue colocar na Almeida corrigida? Almeida corrigida fiel, né? ACF. Almeida corrigida fiel. Consegue? Está escrito assim, Apocalipse 22, 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Pode deixar lá no 22, 12? Então eu queria, irmãos, repita comigo: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. Irmãos, essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu já ministrei sobre galardão por 3 ocasiões aqui na igreja, em estudos bíblicos, escola dominical e estudo bíblico. Nas 3 ocasiões que eu falei sobre galardão, o Espírito Santo de Deus colocou essa mensagem no meu coração, mas a abordagem da aula ou do estudo era outra. Então, essa palavra ficou guardada e a gente teve uma outra abordagem. Uma segunda oportunidade, eu falei de novo sobre galardão, também com uma outra abordagem diferente, e não foi essa que ainda ficou guardada no meu coração. Eu lembro que na 3ª ocasião que eu falei sobre galardão, uma 3ª abordagem diferente, e essa mensagem ficou no meu coração. Eu falei assim, gente, Jesus está querendo que eu fale sobre esse negócio. O Espírito Santo de Deus está querendo que eu fale sobre essa mensagem. E passou. Quando o pastor João me fez o convite, essa palavra me veio. Eu pensei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? E essa palavra me veio ao coração. Eu falei assim, não, é agora. Não vou ficar com esse negócio guardado, porque senão Deus depois pode cobrar de mim o que Ele queria que tivesse falado. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, eu queria fazer rapidamente aqui um momento rapidinho de EBD, de estudo bíblico, de teologia, só para a gente entender direitinho o que seria esse galardão, para a gente entrar na mensagem propriamente dita que o Espírito Santo Deus me falou. Galardão, e o que seria, irmãos, só para a gente entender, nesse texto que nós lemos, o apóstolo João basicamente o livro de Apocalipse consiste em quê? No apóstolo João recebendo, ele foi arrebatado aos céus, e ele recebeu lá de Jesus revelações a respeito dos últimos acontecimentos, das últimas coisas que antecederiam o fim de todas as coisas. Então João recebeu revelações a respeito da volta de Jesus, a respeito do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, do julgamento das nações, do tribunal de Cristo, a respeito do milênio, a respeito do tribunal do trono branco, novos céus e nova terra, a salvação eterna, a condenação eterna. Basicamente, isso aí seria todo o conteúdo do livro de Apocalipse. Esse pedacinho especificamente que nós lemos, fala de um trecho de todos esses acontecimentos que envolveria a nós, exclusivamente a nós, a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Jesus. No momento em que Jesus voltaria, encontraria com a sua noiva, e o texto fala que Jesus preparou um galardão para nos dar. E ele fala, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Na outra versão que nós colocamos, que foi colocada na tela, que diz, e eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão, então, os irmãos já devem ter percebido que seria ali o sinônimo de recompensa. E se nós olharmos no dicionário, irmãos, teríamos o seguinte significado: galardão, estou lendo Ctrl+C, Ctrl+V do dicionário. Reconhecimento, recompensa por serviços importantes que foram prestados. Homenagem,
em que há uma premiação. Então aqui o que o texto está falando é que Jesus estaria voltando, e ele fala assim: eu estou voltando, eu cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, e o que seria basicamente essa recompensa, esse galardão? E o que seria? Então Jesus vem e está trazendo aqui uma recompensa. Não, nós não sabemos, a Bíblia nem nos dá subsídio ou margem para tentarmos imaginar o que seria. Essa recompensa que Jesus preparou para nós, nós não sabemos. Nós só sabemos que será algo realmente grande, porque foi o próprio Deus que preparou para nós. Então nós sabemos que será algo muito, mas muito, mas muito grande mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, 9, vai falar assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E essa passagem, irmãos, eu lembro de quando eu ministrei na aula, me veio um exemplo em mente, e eu pensei: jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou. Aí eu tentei ir ao máximo do que iria a imaginação do homem, e eu lembro que eu busquei a imaginação do homem. Deixa eu buscar alguém que tenha uma imaginação fértil, alguém que tem uma imaginação criativa. Eu fui lá naquelas produções hollywoodianas, eu achei um tal de Steven Spielberg. O cidadão que tem uma mente criativa é ele, que há anos atrás já estava idealizando filmes que até hoje são, você olha e fala assim: que imaginação que esse homem tem para essas produções de filmes de Hollywood, que imaginação. E o que o texto está falando, que nem Steven Spielberg conseguiria imaginar aquilo que Deus preparou, porque vai muito além da sua capacidade de imaginação. Então imagine, irmãos, aquilo que Deus preparou é algo que é tão profundo e tão grande, que o homem, na sua imaginação, não conseguiria idealizar o que seria aquilo que Jesus preparou para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Então, basicamente, irmãos, esse seria o galardão, que nós não sabemos o que é, e que Jesus preparou para dar a cada um segundo a sua obra. E essa segunda parte que eu queria destacar também, para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando se fala em galardão, quando se fala em recompensa, nós estamos falando em mérito. É aquilo que eu fiz, é aquilo que você fez, que será avaliado e será recompensado. Então, neste caso, a obra de cada um de nós será avaliada. Tudo aquilo que fizemos aqui na nossa vida, tudo aquilo que fizemos em prol do reino de Deus, por amor a Deus, ou que sofremos por amor de Jesus, tudo aquilo relacionado a Deus e a mim, que eu fiz por amor a Deus, isso será considerado, essa minha obra será avaliada e ela será recompensada. Então olha, irmãos, que o sistema aqui é a meritocracia. É de fato o mérito de cada um aqui que será avaliado. O que você fez e o como você fez para Deus, que Jesus irá avaliar, irá nos recompensar em função disso. Nós temos, irmãos, diversos outros textos na palavra de Deus que nos mostram isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então é aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, é segundo o seu trabalho. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Olha, irmãos, que todos esses textos mostram a nossa atitude, aquilo que fizemos
como critério para essa recompensa que Deus tem preparado, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mateus 5, 11 e 12 diz assim também. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha, algo aqui que foi sofrido ou que foi vivido por causa do Evangelho, ou por amor ao nome de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Note, irmãos, então, que quando se fala em galardão, se está falando de algo que nós fazemos aqui, que Jesus, em função disso que foi feito, nos recompensará. Está tranquilo, irmãos, até aqui? Está bem claro a questão do galardão? O galardão, irmãos, de fato é pela obra, e eu queria só fazer uma observação aqui, diferentemente da questão da salvação, que é pela graça. Por que eu vou falar sobre isso? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Sim, o galardão nós vamos receber segundo aquilo que eu fiz. Então, é o sistema da meritocracia. É o meu mérito, é meu esforço, é a minha atitude que será avaliada. Só para a gente diferenciar, irmãos, totalmente, completamente diferente da salvação, que é um outro assunto. Nós fomos salvos pela graça, amém? Foi um favor, um presente imerecido que Deus nos deu. É o que Paulo fala lá na sua carta aos Efésios, Efésios capítulo 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Olha como está o extremo oposto. Todos os textos que nós vemos anteriormente frisaram muito bem a questão da obra que nós fizemos, e aqui frisa que não foi por meio das obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos, irmãos. A salvação foi algo que nós recebemos gratuitamente. Deus, em momento algum, olhou para qualquer um de nós e falou assim: olha, não, aquele ali merece ser salvo. Este merece, este fez por merecer, então por ele eu vou salvá-lo, porque como ele está merecendo. Não houve isso, irmãos. Quando Deus olhou e viu que não havia um justo sequer, Ele mandou seu filho, e não havia um justo sequer para que pudesse merecer a salvação, irmãos. Não houve merecimento na nossa salvação. Deus a deu a nós gratuitamente e de uma forma imerecida. Tem uma frase, irmãos, que Billy Graham disse, que me marcou muito, que ele disse assim, abre aspas: eu não vou para o céu porque, assim como o apóstolo Paulo, eu preguei o evangelho às nações. Eu vou para o céu porque, assim como aquele ladrão que estava na cruz, Deus teve misericórdia da minha vida e pela graça me salvou da condenação eterna. Nossa situação é exatamente igual a daquele ladrão que estava na cruz, que Deus teve misericórdia da nossa vida e sem merecimento algum, Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem merecimento, foi pela graça, irmãos, foi pela graça que fomos salvos. Então, de um lado nós temos, só para a gente entender e contextualizar, o galardão, no qual as nossas obras serão computadas, serão avaliadas, o mérito sim. Do outro lado, a salvação, no qual não houve mérito nenhum de nossa parte, amém? Irmãos, as obras serão avaliadas, e sim, serão avaliadas, e há a possibilidade delas não serem recebidas, sim, e eu queria que os irmãos se atentassem muito a essa parte, muito importante. Aconteceu uma vez, irmãos, numa determinada empresa, a empresa promover uma premiação para os setores que alcançarem aquele objetivo receberiam ali uma premiação.
E foi colocado o desafio e todos os departamentos foram em busca de alcançar esse objetivo. E um determinado departamento alcançou, parece que com louvor, esse objetivo, ou seja, então, se alcançou o objetivo que foi proposto, então ela receberia aquela recompensa que a empresa propôs. E quando chegou no dia lá da apresentação dos resultados, cada gestor do departamento estava lá, representando todo o seu departamento, e aquele setor especificamente que alcançou muito bem os seus objetivos, não recebeu a premiação. E a pessoa, ela, quando viu que não recebeu, ela pensou em reclamar, não, na verdade ela reclamou, e falou assim, opa, peraí, não, eu alcancei o meu resultado, e foi dito a ela, que olha, você não recebeu, não foi porque você não alcançou, porque você alcançou o seu objetivo, mas a forma pela qual você alcançou o seu objetivo não nos agradou. Os meios que você usou para alcançar esse objetivo não foram bons, não foram agradáveis. Então, por causa disso é que você não está recebendo. Quando isso aconteceu, irmãos, imediatamente me veio em mente algo que poderia parecido acontecer aqui. E eu queria que os irmãos se atentassem a isso. Irmãos, para Deus, de longe, o mais importante não é o que fazemos ou o tamanho daquilo que fazemos, mas é o coração com aquilo que fazemos. Para Deus o que importa é se eu estou fazendo aquilo com o meu coração voluntário, se eu estou fazendo aquilo com dedicação, se eu estou fazendo aquilo com amor. Isso é que para Deus tem uma importância e um valor muito grande. A exemplo disso, nós temos aquela viúva que depositou 2 moedinhas no gasofilácio. Se fosse olhar pela visão humana como olha um homem, eu viria 2 moedinhas e falava que ela foi a que menos ofertou. Aí nós vemos como que Deus enxerga, e o coração, a intenção da pessoa tem um valor muito maior do que aquilo que está sendo feito propriamente dito. Se uma pessoa faz uma obra volumosa e gigantesca, mas se ela faz com o seu coração, talvez voltada para si mesmo, para seu engrandecimento, ainda que as pessoas não percebam isso, Deus é aquele que sonda o coração e conhece toda a verdade, e isso é que será computado. E aquela pessoa que com toda humildade talvez tenha limpado o chão para o Senhor Jesus e limpou com seu coração voluntário, essa será recompensada. Porque para Deus o que manda é o coração da pessoa. Aquilo que nós fazemos de forma voluntária, de forma espontânea, sem constrangimento, sem força, sem obrigatoriedade, mas eu fiz voluntariamente para o Senhor. E fiz do meu melhor porque foi para o Senhor. Isso será considerado. Os meios pelos quais eu fiz serão considerados. Então, irmãos, a Bíblia até dá um alerta a respeito disso, que as obras serão provadas pelo fogo, elas serão avaliadas, e há o risco de que elas não permaneçam, há o risco de que elas serem consumidas, e a pessoa não receberia o seu galardão. Então, o galardão, sim, Jesus tem preparado para nós um galardão, e nós precisamos nos atentar a como estamos trabalhando na obra de Deus, amém? Com o meu coração voluntário, com o meu coração sincero e desejoso em sempre estar fazendo o melhor para o Senhor. O galardão, irmãos, não será de maneira alguma uma competição entre os irmãos, como naquela ocasião da empresa eu vivi uma disputa, uma rivalidade. Tem galardão para todo mundo, pode ficar tranquilo, para todo mundo. E eis que cedo vem o meu galardão está comigo para dar a cada um. Se tiver lá no céu 1 bilhão de pessoas, vai ter 1 bilhão de galardão, se for o caso. Se tiver 20 bilhões, vai ter 20 bilhões de galardão. Não é uma disputa, irmão, não precisa ficar preocupado com isso. Não vai acontecer em momento algum de eu chegar e falar assim, irmão, vamos ver, meu filho, vamos ver. O irmão ali está na sua frente. Produtividade, anda logo. Está ficando para trás, porque ele já está caminhando. Isso não vai ser o caso. Não vai ser. Tem galardão para todo mundo no céu. Para todo mundo, independente da quantidade. Não é disputa. Não é o que eu incentivo a pegar e falar assim, agora deixa eu correr e não posso ficar para trás. Não é o caso, irmãos. Amém? A cada um
de nós, sejam quantos forem que estiverem lá. E havia uma grande multidão, irmãos, que não se podia contar, de todas as tribos, línguas e nações. Tinha galardão para todo mundo, se for o caso, amém? Irmãos, tá bom, nós já basicamente entendemos o que é o galardão, em que ele se aplica, em que se situa, como é que funciona, onde é que a gente entra nessa história. E Jesus veio e ele preparou, ele vai vir e ele tem preparado este galardão, esse presente que nem conseguimos imaginar a cada um de nós. Qual foi, irmãos, a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Eu me lembro, irmãos, que quando eu peguei essa palavra para ensinar a respeito dela a primeira vez, eu lembro que eu peguei e falei assim, olha gente, há quanto tempo eu já não ouvia mais falar disso, há quanto tempo esse assunto não era assim falado. E eu me voltei para o meu tempo de novo convertido, lá para meados dos 1995, não me recordo ao certo. E eu me lembrei, irmãos, que naquela ocasião o galardão era um assunto muito falado entre os irmãos. Falava-se muito nisso e parece que havia um interesse muito grande pelo galardão, um anseio, um desejo por ele, um interesse. Olha, Jesus tem preparado um galardão, um presente, uma recompensa. Eu quero, e havia esse interesse entre os irmãos. Irmãos, como brincávamos a respeito disso, eu lembro que qualquer coisa que você fizesse, não preocupa não, seu galardão está lá, não, seu galardão, quase que tudo que você falava era o seu galardão. Não estou sofrendo perseguição, mas o seu galardão é o seu galardão e o seu galardão. E havia realmente, irmãos, dentre os irmãos, dentre nós, né, esse interesse pelo galardão, por essa recompensa que Jesus preparou para nós. Irmãos, eu percebo que hoje, talvez por muitos, já não se fala mais tanto a respeito do galardão, não se fala mais tanto a respeito dessa recompensa. Talvez já não se pense mais, já não se anseie tanto, já não se preocupe tanto a respeito do galardão. Pelo que a gente vê, pelo que a gente até escuta, pelo que eu ouço, e eu vejo, às vezes, comentários que eu falo assim, gente, não sei se está coerente com o que eu vejo na palavra de Deus. Eu ouvi uma frase em que a pessoa disse assim, olha, eu não estou nem aí para o galardão, o importante para mim é morar com Deus eternamente. Vamos analisar essa frase aqui, olha, eu não estou nem aí para o galardão, o importante morar com Deus, o importante para mim é morar com Deus eternamente. Vamos pegar essa frase aqui em duas partes. A primeira frase dela, eu não estou nem aí para o galardão. Eu não vejo, irmãos, muita coerência, muita harmonia com a palavra de Deus essa frase, eu não vejo. Essa primeira parte, claro, a gente vai completar com a segunda daqui a pouco, mas eu não vejo ela muito harmoniosa. Quem preparou esse galardão foi o Criador do universo. E como que eu vou falar que eu não estou nem aí para Ele? E Ele preparou para mim, para você. Então, eu quero, né? Se não quiser, pode me dar. Isso não vale, tá, irmãos? Não vale. Com certeza não vale. Mas não tem coerência, irmãos, com a palavra de Deus falar que eu não estou nem aí para o galardão. Ainda que a segunda parte da frase possa parecer respaldar a primeira, mas não respalda. O Criador do universo preparou, irmãos, e não tem nada melhor quando você prepara algo para alguém. E geralmente quando você prepara, você faz com muito carinho. E você não tem uma expectativa de que a pessoa anseie por aquilo, ou deseje, ou se alegre com aquilo. Então não faz muito sentido eu falar que isso não é algo que me interessa, irmãos. Não faz muito sentido. Se nós analisarmos pela palavra de Deus, irmãos, nós vemos primeiro nesse texto que lemos, eu sinto e eu percebo aqui um interesse muito grande de Jesus em nos dar esse galardão. Um interesse. Eu vi Jesus querendo fazer isso, ó, eu estou vindo e está cedo, e ó, eu tenho um galardão comigo, eu tenho para dar a cada um segundo a sua obra. E não é coerente eu falar que não tenho interesse por isso. Outro ponto que eu falo que eu não vejo harmonia com a palavra de Deus, essa frase que foi dita, porque
eu vejo dentre os discípulos, dentre os apóstolos, dentre outros personagens da palavra de Deus, um interesse em receber o galardão. Então eu tanto vejo o interesse em Jesus em nos dar, quanto eu vejo aqui pessoas interessadas em receber. Eu vejo isso na palavra de Deus. Mateus 19, 27, tem um episódiozinho muito bacana, em que Pedro vai falar. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Pedro aqui fala de algo que ele fez. Então é a obra. Pedro não estava falando de salvação. Pedro não pensou em salvação quando ele disse isso. Não pensou. Se ele estava falando de atitude, de obra, ele estava pensando em recompensa. Ele até fala, né, abertamente: o que receberemos? Se você continuar vendo o texto, você vai ver que Jesus não repreendeu Pedro por desejar essa recompensa. Não repreendeu. Jesus não falou com Pedro, falou assim: Pedro aqui, preocupa com a salvação, que é o mais importante, tá? Esquece a recompensa. Jesus não disse isso. Continuando o texto, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros são os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Note aqui, irmãos, que Jesus não desincentivou e ainda incentivou mais. Ele não repreendeu a Pedro. Então, a gente percebe, irmãos, como harmonia na palavra de Deus, um interesse em Jesus em nos dar, e o interesse das pessoas que viveram esse momento em receber. Não há motivo para que haja em nós um desinteresse, então. Amém? Não há motivo algum para que eu ou você, ou qualquer um cristão que seja desinteressado por este galardão. E se eu fosse para a segunda parte dessa frase, irmãos, que me impactou muito, que eu falo assim: o importante para mim é morar com Deus eternamente. Claro, está certíssimo, eu não discordo. Claro que o mais importante é morar com Deus eternamente, irmãos, e isso eu quero deixar bem claro aqui. O mais importante do céu será a presença de Deus, a presença plena de Deus na nossa vida. E isso é sem dúvida alguma, irmãos, sem dúvida alguma. Eu lembro há poucos dias, quando o pastor João, você falou aqui na frente, uma frase que também marcou, que o céu só será o céu porque Deus estará lá. Se Deus não estivesse lá, não seria o céu. Na verdade, o que não vai ter Deus é o inferno. Por isso é que é o inferno. Então o céu, com tudo de bom, e só é tudo de bom como é e como vai ser para nós, porque nós estaremos lá com Deus. E sem dúvida, irmãos, isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma. O mais importante. Imagina, irmãos, estamos com Deus plenamente, desfrutando da presença de Deus, irmãos, que tremendo, que profundo. Que profundo que vai ser lá no céu, irmãos. Que profundo. Sem dúvida é o mais importante. Porém, irmãos, uma coisa não contrapõe a outra. É isso que eu queria deixar claro. O fato de eu falar que eu tenho anseio ou desejo pelo galardão não quer dizer que eu estou colocando acima da presença de Deus no céu. Não quer dizer isso. Sem dúvida nenhuma, para nós, o mais importante no céu é a presença de Deus. E eu posso ter outras coisas que para mim será importante lá também, como galardão. Irmãos, eu tenho como importante, por exemplo, lá no céu eu vou querer reencontrar os meus irmãos. Não vamos querer reencontrar? Ah, está amarrado, Jason, você tem que querer a presença de Deus. Não, eu posso querer reencontrar com os meus irmãos no céu. Não há problema. Claro que em primeiro lugar eu quero abraçar Jesus. É claro, é lógico. Eu acho que quem não quer, é verdade? Em primeiro lugar. Mas não há problema algum, irmãos, de desejarmos, como por exemplo, estar com nossos irmãos, com aquele que um dia amamos.
Eu gostaria de chegar no céu, irmãos, e eu pretendo bater um papo aqui com os heróis da fé. Vamos bater um papo com alguém lá, escolher um personagem bíblico aqui bacana, vamos bater um papo. Tempo de sobra a gente vai ter para isso. Eu, irmãos, gostaria de chegar no céu e desfrutar do meu corpo incorruptível que a gente vai receber lá. E quem sabe igual Jesus não desaparecer aqui e aparecer lá, desaparecer aqui e aparecer lá. E eu vou viajar tudo que eu não viajei nessa vida. Tudo que por falta de tempo e por falta de dinheiro não consegui fazer, aqui lá eu vou fazer. Não é pelo fato de que eu estou ansiando por isso que eu estou desconsiderando a importância da presença de Deus lá no céu. Os irmãos estão entendendo? Podemos sem o menor problema ansiar por este galardão, que de maneira nenhuma estaremos diminuindo a presença de Deus no céu, de maneira nenhuma, até porque quem preparou foi o próprio Deus. Amém? Amém? Então, sem nexo, eu estou aí sim para esse galardão, e eu quero sim, e de fato, o mais importante para mim é a presença de Deus lá no céu. Amém? É o mais importante para mim. Para todos nós eu tenho certeza disso. Uma outra frase, irmãos, que eu ouço quando a gente fala aqui, assim, quando eu disse que percebo talvez hoje um interesse não tão grande como havia antigamente a respeito dessa questão do galardão, é uma frase que eu ouvi, disse assim, olha, eu não estou preocupado com o galardão, o importante para mim é ser salvo. Então a minha primeira preocupação é referente à salvação. Essa é a minha primeira preocupação, e é o mais importante. O galardão vem depois, o importante para mim é ser salvo. Irmãos, tá, sem dúvida nenhuma a salvação é o mais importante. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se eu não me engano, eu não anotei a referência, não sei se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios, os universitários, as obras provadas pelo fogo. É segundo, não é? 2 Coríntios? Eu acho que é. 2 Coríntios. Que as nossas obras serão provadas, como nós dissemos aqui. E aquela obra que não for aprovada, a pessoa não será recompensada, mas contudo ela será salva. É o que o apóstolo fala. Então, se a pessoa porventura não receber o seu galardão, o mais importante que é a salvação, sim, ela vai receber. Amém? Não implica uma coisa com a outra. Porém, irmãos, essa questão do o mais importante para mim é a salvação, o galardão vem depois. Irmãos, uma não compete com a outra. Elas não competem. Não é aqui uma situação em que o cristão precisa escolher entre uma coisa e a outra, porque elas não se competem. Não se competem. É como se fosse, por exemplo, uma situação em que eu estou lá e vai ter uma festa de aniversário domingo à noite. E tem o culto domingo à noite. Eu tenho que escolher entre eu vou no culto ou se eu vou à festa de aniversário. Claro que não é festa de aniversário de crente, porque crente não vai fazer festa de aniversário no domingo à noite. Mas aí vai ter uma festa de aniversário domingo à noite, o culto. Eu tenho que fazer uma escolha. Aonde eu vou? Não, eu vou escolher o mais importante, porque eu vou ao culto à noite. É uma escolha entre um e outro. Eu tenho meu salário lá e está sobrando dinheiro. Eu estou precisando trocar de carro e eu estou precisando fazer um tratamento dentário. O dinheiro não dá para os dois, é um ou outro. Não, eu vou escolher o tratamento dentário mais importante. O carro a gente segura um pouco mais com ele. Aí você faz escolhas, não é isso mesmo? Eu não estou vendo aqui motivo para escolher entre um e outro. Não, eu vou à salvação porque é o mais importante. Como se fossem concorrentes. Não enxergo isso aqui, irmãos. Vamos recordar o que nós falamos a respeito da salvação que foi pela graça. Deus olhou para mim e teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia de mim, pecador, e sem merecer, Ele ofereceu a minha salvação, me retirou do pecado, me limpou, me encheu com o Espírito Santo de Deus, me fez uma nova criatura, eu nasci de novo, e agora com o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu vivo uma nova vida, pela graça, pela misericórdia de Deus. A partir do momento que eu começo a viver essa nova vida, obras, frutos do Espírito Santo começaram a fluir de mim, que resultarão em um galardão. Aonde que está? Eu vou escolher entre uma coisa e outra aqui.
aonde que eu vou falar que eu preciso escolher? Não, eu vou dar prioridade à salvação. Não concorrem. Deus me salvou pela sua misericórdia, pela sua graça. E essas obras fluirão naturalmente na minha vida, irmãos, que me trarão este galardão quando Jesus voltar. Não concorrem, não são concorrentes. As duas coisas coexistem, andam juntas. Eu fui salvo e agora vou gerar boas obras, bons frutos. Não concorrem, não são concorrentes. Talvez, irmãos, no fundo, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. É como se eu falasse aqui, olha, irmãos, e Jesus Cristo cedo voltará. E o irmão fala assim, misericórdia, Jesus. Podia demorar só um pouquinho, até eu preciso acertar algumas coisas aqui da minha vida. Se o irmão não está esperançoso nem com relação à salvação, irmãos, tão pouco ele vai ter esperança no galardão. Tão pouco. Se nem a salvação é algo que ele tem fé e espera ansioso, irmãos, não vai ser ansioso que ele vai ser pelo galardão. Não vai ser. Então talvez fale assim, não, preciso priorizar a salvação. Não é questão de priorizar a salvação, fomos salvos pela graça. E essas obras vão gerar em nós. As duas coisas coexistem. Não são competitivos uma com a outra, concorrentes uma com a outra. Não são. Não há motivo algum, irmãos, não há motivo algum, não há justificativa algum para o cristão falar que não tem interesse pelo galardão, ou para o cristão falar que não, eu tenho outras prioridades. Não há motivo algum para isso, irmãos. Algum. Irmãos, que palavra que eu queria deixar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus queria deixar nessa noite, referente então ao galardão. Jesus preparou para nós este presente, esta recompensa, e Ele quer nos dar. Ele quer. Não sei o que é, irmãos, e nem teria como, mas eu sei que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Disso eu sei, e Ele quer nos dar. Então eu queria trazer essa palavra de incentivo hoje aos irmãos, para que voltemos a ter este anseio por esta recompensa que Jesus Cristo quer nos dar, para que ansiemos por isso, para que desejemos este presente que Jesus tem para nós. Não estou, irmãos, isso ficou muito bem claro aqui, de maneira alguma colocando o galardão no pedestal das suas prioridades ou do seu anseio, do seu desejo. Não estou. Esse lugar pertence a Deus, mas que Ele pelo menos esteja ocupando algum lugar aqui embaixo deste interesse que nós temos. Eu tenho interesse. Tudo que você fizer, irmãos, tudo que você fizer, faça com amor, faça com dedicação, faça para Deus, e considere sim que você terá um galardão por isso. Considere, pode colocar. Irmãos, eu dou aula de escola bíblica. Claro que a gente está parado agora em função da pandemia, e eu amo o que faço. Eu amo dar aula. Dou aula porque amo? Sim. Eu dou aula porque eu amo. Eu dou aula porque eu amo a Jesus? Sim. Dou aula porque eu amo Jesus. E eu dou aula porque eu quero o meu galardão? Sim. Por que não? Sim. Eu dou aula porque Jesus prometeu que se nós fizéssemos aí obras, se nós fizéssemos, Ele nos recompensaria. Então eu procuro fazer o melhor. Procuro fazer com o coração sincero, procuro fazer para Deus. Assim, Jesus, eu fiz o melhor que eu consegui. O melhor que deu, eu fiz porque era para o Senhor. Assim, tudo que você fizer, irmãos, faça como que para Deus, faça com toda a sua dedicação, com seu coração voluntário para Deus, faça com amor. Se porventura, irmão, você está vivendo aquele ministério da cadeira no qual você não faz nada, no qual você fica só assistindo e só olhando, para que não aconteça de chegar aquele dia, também você só fique assistindo, só olhando. Busque um lugar na obra de Deus, irmãos, a seara é grande.
seara é grande, então o que não falta é lugar para trabalhador. É o que não falta, é o que mais tem. Busque encontrar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, qual o ministério que Deus tem para a sua vida. Busque se preparar, busque se aperfeiçoar para esse ministério. Se dedique a ele, aprenda. E uma vez que você conseguiu essa prática, você aprendeu com o Espírito Santo de Deus, exerça esse ministério. Jason tem um ministério na música, então busque uma aula de canto, busque uma aula de instrumento musical, busque aprender, busque se aperfeiçoar e sirva ao Senhor. Jason, eu tenho um chamado em limpeza, então busque servir ao Senhor nesse seu chamado. Jason, eu tenho um chamado na palavra, então busque estudar a palavra de Deus ao máximo, seja lá qual for o seu chamado. Busque saber do Espírito Santo qual é esse seu chamado, busque aprender e sirva na obra, porque Jesus cedo vem e Ele tem um galardão preparado para todos nós, amém? Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, as nossas obras serão aprovadas e nós receberemos. Não precisa se preocupar com competição, com o irmão que está do lado, com isso, aquilo, com um, com outro, não precisa. Busque de Deus o seu chamado e é só isso, amém? Essa, irmãos, foi a palavra que finalmente eu trouxe para a igreja. Depois de 3 oportunidades, eu falei, espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado fortemente ao seu coração, assim como ele falou ao meu, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem quer o galardão, fica de pé. Glória a Jesus, eu quero, viu? Jesus, eu quero e muito. Irmão, se salvação já é boa, imagina acompanhada do galardão. Não sei se você já fez parte de festa de família. Quando o Jason falava aqui, eu lembrava. Festa de família, tem aquela tia que ela tem mais condição, né? E ela leva um monte de presente, aquela sacola grande, tem presentinho para todo mundo. E num dado momento, aquela tia esquece de você. Dá para todo mundo e não lembra de você. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas, irmão, aí fica sem graça, não fica? Aí imaginou lá no céu? Todo mundo recebendo e a gente esperando. O meu está ficando por último, porque é muito grande. E tá que espera, e a gente não é chamado. Já imaginou um trem desse? Sem graça a gente vai ficar. Por isso que Jason leu aqui, ó, ele leu 2 Coríntios 5, verso 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aí no verso 9 diz assim: é por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Olha, irmãos, galardão não vem sem esforço. Jason bem definiu aqui. Salvação é graça, é presente que a gente não merece. Você pode fazer o que for, eu posso fazer o que for para comprar a salvação. Ninguém pode comprar a salvação. É graça, não é mérito. Agora, galardão mesmo, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Então, às vezes a gente fica assim, Deus sabe da nossa preguiça, Deus sabe da nossa negligência, Deus sabe tudo isso. Ele quer ver, esforço. Eu tenho a salvação em Cristo, mas eu quero galardão. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nessa noite, aliado a essa verdade do galardão, o teu Espírito está nos chamando a pensarmos no que temos feito, da maneira como temos feito, não apenas o que, mas também o como. Por isso que a tua palavra diz que o esforço é para ser agradáveis ao Senhor em tudo, aquilo que fazemos e em como fazemos. Eu peço que o Senhor nos ajude, Espírito Santo nos ajude, que o Senhor nos encoraje, nos motive, que nessa noite seja
uma noite para colocarmos o nosso coração em análise, o nosso coração em exame e podermos, Senhor, realmente termos essa clareza do que temos feito no corpo do Senhor, na igreja, por meio da igreja, como igreja, porque somos o teu povo, chamados à prática de boas obras. O Senhor nos chamou para isso. Por isso eu te peço, Espírito Santo, levanta-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, levanta-nos para um tempo de semeadura, levanta-nos para um tempo de pormos a mão na massa, de fazermos algo para o Senhor e algo que glorifique o nome do Senhor. Não existe o ministério da passividade, não existe o ministério da inércia, não existe, Senhor. O ministério requer esforço, requer diligência, requer dedicação, requer empenho. E eu te peço, nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nós nos prontificamos, nós nos apresentamos a Ti nessa noite. E queremos, assim como Isaías, dizer: eis-nos aqui, eis-nos aqui. Cumpre em nós a Tua vontade, cumpre em nós o Teu chamado, envia-nos e faça cumprir em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa oportunidade de recebermos essa ministração, por essa oportunidade de juntos adorarmos o Teu nome nesse culto. Obrigado por cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que estiveram participando conosco através dessa transmissão. Abençoe-nos, Senhor, nessa hora, segundo, Senhor, a Tua bondade, a Tua generosidade, que é sempre abundante, sempre nos surpreende. Toque-nos nessa noite, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um retorno agora em paz, guardados pelo Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de toda e qualquer seta, cilada de Satanás. E abençoe cada um de nós e cada uma das nossas famílias aqui representadas. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito seja sobre você, sobre sua casa, sobre todo o povo de Deus, espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha um retorno abençoado, uma noite abençoada, debaixo daquelas cobertas abençoadas, nesse frio que está. Vamos em paz, em nome de Jesus.